Então vamos lá, pessoal, vamos falar de valorização do tijolo. O que está acontecendo? Muita gente está investindo e está rapidamente tentando obter lucro, muitas vezes de maneira precoce, ou seja, o investimento mal saiu do papel e já está se buscando ofertar mercado, ganhar um ágio. E aí, quando isso não acontece, a culpa é do produto, a culpa é da incorporadora, a culpa é do corretor. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a diferença de investir e de especular, ok? Então vamos lá. Enquanto que a valorização foca em crescimento com segurança, ou seja, eu vou investir buscando um objetivo de valorizar durante a obra, ou seja, o empreendimento ele precisa desenvolver para que possa ter valorização desse valor investido. O especulador faz o contrário, ele quer um ganho rápido, quer dizer, ele já entra no negócio buscando uma parcelinha, o máximo de meses possível, 80, 100, 120 meses, porque ele tem na cabeça dele que quanto mais ele diluir esse fluxo, mais rápido ele vai conseguir um ganho sobre o valor investido, aquela ideia da alavancagem, né? Só que, gente, se você tem um empreendimento com várias unidades, ofertando 80, 100 meses para pagar, você automaticamente vai ter muita concorrência nessa linha. Então, o simples fato de você pegar uma tabela onde o fluxo é muito maior do que a conclusão do empreendimento, se o seu foco é investir, desculpe dizer, mas está totalmente errado essa estratégia. A chance disso dar certo é muito difícil, muito difícil, ok? Então, qual é o jeito que a gente consegue entender onde tem as oportunidades reais de ganho? Tá? Não é comprar desconto, não é comprar em 100 meses, pelo contrário, faz o cálculo do seu contrato em 100 meses. Veja se isso realmente vai frutificar a ideia de valorização do tijolo. Raras as vezes que isso acontece, ok? Então como que a gente consegue posicionar o nosso cliente investidor nesses mais de 20 anos de mercado imobiliário? É através da viabilidade de negócio, gente. É isso que consegue separar se você está entrando como investidor ou como especulador. Se você está entrando com a condição de ter um ganho financeiro adequado para o risco do negócio, para o tempo investido, do especulador. Não é olhando uma tabela de venda e fazendo uma proposta esmagando o incorporador, colocando o sítio, o terreno, o carro e achando que isso aí vai trazer retorno. Por isso muita gente está se frustrando no investimento no tijolo. Não é por causa do mercado, é que está se posicionando da maneira equivocada. Tá? E a gente vai falar sobre isso. Então você precisa, através de uma viabilidade, fazer um mapa da demanda, da oferta, estabelecer para cada parceiro estratégico um preço teto para investir, que cada incorporadora tem um perfil, tem um padrão, tem uma forma mais competente de alocar o recurso, tem uma forma mais eficiente de fazer a venda do produto. Isso tudo diz muito sobre o valor a ser investido. Eu não posso simplesmente comparar metro quadrado igual com todo mundo. Isso vai dar errado. Isso não funciona desse jeito. Tá? Então, o que acontece? A falta desses estudos técnicos, tanto da parte financeira como a parte do produto mesmo, a parte do mercado, da oferta, da demanda, das dificuldades muitas vezes de desenvolver o produto, de tirar ele do papel, ela está destruindo a rentabilidade dos investidores. Porque o investidor ele entra no negócio imaginando que o mercado imobiliário é um mercado financeiro, que você aperta um botão e tem liquidez. Isso não funciona assim, tá, gente? Ele tem uma característica de dar um retorno superior à renda fixa, e eu posso dizer com propriedade, porque trabalho com isso há 20 anos, mas ele exige disciplina, exige estratégia e exige planejamento para isso acontecer, certo? Então, que a real diferença entre investir e especular? O investidor começa que o investidor qualificado ele é patrimonialista, ou seja, ele foca no imóvel, no patrimônio, tá? Na valorização do ativo. Tá? Então a primeira coisa é focar em travar o risco antes de buscar o lucro. Como é que eu faço isso? Investindo em empresas qualificadas, que estabelecem momentos oportunos, produtos oportunos
com margem de retorno adequada para aquele padrão de investimento. Não é desconto, gente. Não é olhar a tabela que está no mercado e propor um desconto. Imagina você propor um desconto de 30%, 40% e de repente você adquire e acredita que isso é a margem que você vai ter para vender. Esse é um dos pontos que está dando muita frustração no pessoal. Tá? Análise de mercado, projeções realistas. Tá? Não é projeções otimistas, com base em histórico de trabalho. Tá? Parcerias sólidas com os corretores de imóveis, com as imobiliárias, vão ser sem dúvida seus melhores aliados na hora de fazer essa liquidez com lucro, ok? Crescimento com segurança e previsibilidade, ou seja, o crescimento do seu retorno, o seu valor investido no tempo, porém com segurança e com previsibilidade. Isso só empresas qualificadas vão oferecer. Então, aquele produto barato, com um belo desconto, ele tende a ficar barato para sempre. Aquela venda por necessidade, onde o incorporador, ou o terreneiro, o permutante está desesperado para vender, dificilmente dali vai sair um bom negócio. Você tem que ficar atento, tem que ter profissionais qualificados para fazer essa análise. Tá? Especulador é a clássica história que a gente está vendo cada vez mais no mercado. É o lucro rápido, muitas vezes ele comprou, ele não conhece o produto, ele não conhece o incorporador, ele não conhece a construtora, ele não sabe o histórico pregresso, como que aconteceu, e depois ele não consegue entender por que não agrega valor. Depois ele não consegue entender porque imobiliárias sérias, qualificadas, responsáveis não vendem o produto. Porque ele não fez esse trabalho. Ele comprou o preço e não o produto. Ele focou no desconto e não no produto, não na incorporadora, não no posicionamento de mercado. Né? Aposta em tendências momentâneas, ou seja, o que é isso? Bom, de repente há uma febre no mercado que o melhor produto, que dá mais ganho, que tem menos oferta é apartamento X. Mas espera aí, gente, por que será que o mercado não está produzindo aquele produto, aquela tipologia? Vamos entender. Tá todo mundo errado, tá todo mundo míope, só eu que estou certo, só eu que enxerguei, ou existe um motivo financeiro, técnico, para que isso não esteja acontecendo, para que esse produto não seja produzido? Temos que descobrir, né? E a exposição a perdas catastróficas. O que é perda catastrófica? É você comprar o produto ruim com o preço lá embaixo, tá? Muitas vezes abaixo do custo. Ali é a receita do problema. Então, isso infelizmente tem acontecido. Ou você investir num produto que está só no papel. Muitas vezes o terreno não tem a propriedade transmitida para a incorporadora, o projeto não tem nada nos órgãos competentes, não tem nada no registro de imóveis, ou seja, você está comprando papel. Você não está comprando negócio, você não está comprando um ativo imobiliário, certo? Outro ponto, a viabilidade de negócio, ela é o GPS do investimento em tijolo. Ela é o GPS, ela é a localização, ela é um indicador-chave. Por que isso acontece dessa forma? Porque a viabilidade, ela não é só um documento. Ela é o que define se o imóvel será um ativo ou um passivo. E como que isso acontece? E aqui vale um parêntese. Gente, toda obra, toda ela, é um passivo quando inicia. Ou seja, se a obra X lá, ela tem um custo para ser viável, para ficar de pé, para botar o produto de pé de 50 milhões, todo incorporador, todo construtor que vai construir esse empreendimento sai com esse passivo. Eu tenho que ter 50 milhões para executar esse empreendimento, ok? Da onde virão esses 50 milhões? É recurso próprio? É venda para investidor? É financiamento bancário? É fruto de fundo de investimento privado? Não importa. Toda obra é um passivo. E a viabilidade consegue te posicionar em relação a isso. Em relação à viabilidade financeira, em relação à oferta e demanda do mercado, em relação a quanto investir, qual é o preço teto para você investir para poder entrar nesse empreendimento. Você consegue analisar
o histórico dessa incorporadora, o histórico desta construtora, em relação a produtos, memoriais descritivos, a saúde financeira, a transparência, a competência dela no mercado, a reputação, como o mercado enxerga esse produto. Então, a viabilidade, ela te dá um cenário para que você possa se posicionar no negócio, em decidir se investe ou não, e se decidir por investir, quais os indicadores que vão posicionar o seu recurso e de que maneira você vai investir esse recurso. E o que esperar desse produto. Como você vai monitorar esse empreendimento para estabelecer o momento de saída desse negócio. A viabilidade te dá tudo isso, ok? Outra coisa importante, equilibrar risco e retorno. Você que me acompanha já sabe o quanto eu falo disso, que hoje é o principal item. Tá? Se você estabelecer o risco e o retorno, dificilmente vai dar errado o seu investimento no tijolo. O problema é que o pessoal só fala em retorno, calcula retorno, foca em retorno e ninguém fala de risco. Todo mundo fala que é seguro, mas não diz como. Então nós temos que entender o seguinte, que você consegue equilibrar essa equação. Porém, é mito dizer que você tem um alto retorno com baixo risco em qualquer segmento de investimento. Quanto maior o retorno vislumbrado, maior é o risco que você vai correr. Então, o que o investidor experiente faz? Ele desenvolve uma viabilidade para reduzir o risco e poder identificar qual o retorno proporcional a esse risco que ele admite para a carteira de investimento dele. Essa é a questão. Quanto menor o risco, menor o meu resultado. Porém, eu consigo no mercado imobiliário travar o risco de perda de capital. Isso é perfeitamente viável. Agora, você tem que ter esse posicionamento de um assessor que possa trazer esses cenários para você analisar. Como é que você faz isso? Redução de riscos. Você faz toda a análise jurídica da empresa e do produto. A empresa é idônea? A empresa tem todas as condições para tocar essa obra, para desenvolver esse empreendimento? O produto está seguro? O produto está adequado? É uma permuta no terreno? É uma compra de terreno? Qual é a exposição de caixa desse empreendimento? Da onde virá o dinheiro? É 100% das vendas? A empresa gera caixa próprio para tocar esse negócio? Isso tudo uma viabilidade te mostra. Outra coisa, o aumento do retorno. Investir em incorporadoras qualificadas. Por que isso? Porque muitas vezes a incorporadora qualificada, ela te dá uma margem mais conservadora de ganho, mas o produto valoriza muito mais durante a obra. Porque geralmente incorporadoras qualificadas, elas são super competentes em alocar esse recurso, elas são super competentes na hora de fazer a venda, trazendo o valor para cima, então você consegue agregar o valor na escassez. Você consegue agregar valor porque a localização é qualificada, é diferenciada. Geralmente você não tem concorrência nesse tipo de localização. Ou se tem, as viabilidades mostram que esse produto é ascendente, é uma valorização sempre para cima. Você não está numa guerra de oferta, num nicho super ofertado, onde você está brigando por preço. Uma viabilidade consegue te mostrar isso. Quais os erros que transformam esse investimento em especulação? É quando você ignora riscos, por exemplo. Você não sabe mapear o risco. A inflação dos custos, ou seja, tem um custo real, um centro de custo, a questão do poder aquisitivo da incorporadora e do cliente. A incorporadora não tem caixa própria para tocar o negócio, ela precisa 100% das vendas, ok, mas essas vendas estão próximas de acontecer, tem demanda para acontecer essas vendas, o poder aquisitivo do mercado e dos clientes desse produto consegue competir sem risco de inadimplência. Como é que isso vai acontecer? Você não precisa ficar refém do acaso, do imponderável. O mercado imobiliário é previsível, perfeitamente previsível, ok? Outra coisa que é muito comum acontecer, pare de acreditar em promessas de rentabilidade que não existem, tá? O que acontece?
Desconfie de projeções acima de 20% ao ano. O mercado gira em torno de 12 a 18%. Você pode ganhar mais de 20%? Claro que pode, em situações onde o risco é muito alto ou você sendo parte do negócio. Agora, você está comprando na planta, dificilmente você vai ter um retorno superior a esse, tá? Numa compra na planta tradicional. Tá? Agora, você ter um retorno anual nessa linha, com risco zero de perda de capital, é um excelente negócio. Não adianta você vir comparar com o mercado financeiro, tá? Que hoje a Selic está alta e tende a subir, mas com certeza em algum momento ela vai descer, e querer comparar diretamente com o tijolo, porque o tijolo ele é preservação de patrimônio. Nós tivemos o ano passado um dado que mostrou que a Bolsa brasileira é a pior bolsa do mundo. Tem muito cliente que está perdendo dinheiro, está negativo. E esses clientes que têm carteira de imóveis, sabe quanto eles perderam no ano passado na carteira de imóveis? Zero. Nem R$1. Ah, mas as propostas que eu tive foi ruim. Mas eu não preciso vender quando a proposta é ruim. Então a minha perda é zero. Esse é o tipo de pensamento de quem investe no mercado imobiliário. Por isso que investir no mercado imobiliário, como qualquer outro, como mercado financeiro, gente que não sabe, investe, perde dinheiro, mercado imobiliário é a mesma coisa. Ele não é para qualquer um investir. Assim como construir, incorporar, não é para qualquer um incorporar. Tem que ter conhecimento, tem que ter time técnico capacitado, tem que ter caixa para construir. Ok? E o outro erro grosseiro de quem é especulador. Como o especulador compra pelo preço, ele negligencia a capacidade do parceiro incorporador de fazer esse produto acontecer, que é o patrimônio, gente. Porque ele não sabe qual é a capacidade de gerar caixa desse parceiro, ele não sabe como é que é o cumprimento de prazo desse parceiro, ele não sabe como é que é a eficiência de comercialização desse parceiro. O que adianta eu dar um super desconto para você hoje e o mês que vem eu dar um desconto maior ainda para o próximo, ou daqui 3 meses, porque eu estou constantemente precisando de dinheiro no caixa. Com certeza eu vou ferrar qualquer possibilidade de lucro, ou de liquidez com lucro, ou de rentabilidade desse investimento. Qual é o método do investidor patrimonialista? É priorizar imóveis rentáveis. E uma viabilidade, um estudo de mercado te aponta isso. É uma análise de oferta e demanda, uma precificação adequada que vão indicar o potencial de retorno. Proporcional a esse potencial de retorno, a gente vai poder posicionar o investimento. O produto, localização, projeto arquitetônico, a tipologia adequada, 1, 2, 3 dormitórios, 1, 2, 3 vagas de garagem. Qual é o posicionamento desse produto perante ao mercado, as ofertas de mercado e principalmente essa compatibilidade com o perfil de cliente. Eu tenho demanda? Eu tenho cliente para esse nível de investimento? Por exemplo, eu compro um apartamento de 2 milhões de reais ou compro 2 apartamentos de 1 milhão de reais? Quem é que me diz, qual é o indicador que me aponta isso? Estudo de mercado, gente. Viabilidade de negócio. Tem estudos, eu estou há 20 anos no mercado, que mostram isso. Tá? Pessoas, investidores, que começaram no mercado sem estudo de viabilidade. Os dados assustam, gente. 85% dos imóveis não conseguiram atingir a valorização esperada. Por quê? Porque eles compraram a promessa de compra e venda. E eles não compraram o negócio. Porque quem compra o negócio faz estudo de viabilidade. Quem compra o negócio faz um estudo de mercado. Não compra a promessa. Então, fica esse alerta. Você não vai conseguir atingir os seus resultados esperados com promessa. E, quiçá, infelizmente, em alguns casos, muitas vezes as obras não são concluídas. Já aconteceu em algumas vezes. Então, fique muito atento a isso aí. A importância de entender onde você está investindo. Ok? Então, conclusão, gente. Obsessão por viabilidade. Obsessão por viabilidade. Rentabilidade com segurança. Ou seja, qual é a máxima rentabilidade que eu posso ter com o máximo de segurança que o mercado pode me oferecer.
Esse é o ponto de partida. Investir no tijolo não é cassino. Investir no tijolo não é você colocar capital e ficar esperando uma oferta dobrar. Investir no tijolo é muito trabalho técnico, financeiro e principalmente com boas parcerias, com boas empresas, tá? O patrimônio real de riqueza, ele se constrói com estudo de mercado. A escolha do parceiro tem que ser rigorosa. Rigorosa. Não é o barato que valoriza mais. Não é o produto barato que dá mais retorno. Quem briga por preço, perde por preço. E proteção contra riscos. Trave sua possibilidade de perda de capital. Não se submeta a correr risco de perder capital no mercado imobiliário. Não há necessidade disso. Então, estudo de mercado, a escolha rigorosa do parceiro e a proteção contra riscos de perda de capital. Então, como que você se comporta a partir de agora, nesse resumo? O checklist é simples, é bastante trabalho, tem que ter gente experiente envolvida, mas é simples. Viabilidade técnica, você está comprando na planta, gente. Está comprando papel. Você precisa ter uma viabilidade técnica e validada por terceiros. A gente entende que tem empresas sérias que vão te trazer indicadores, mas você precisa validar com terceiros. Cuidado com o conflito de interesse. Margem de segurança, com um mínimo de proteção de risco. E sempre um plano B. O cenário no Brasil mudou, a volatilidade no Brasil é imensa, ciclos de obra são de médio e longo prazo. E você tendo uma assessoria qualificada, profissionais experientes, você vai conseguir sempre ter um plano B, tendo uma possibilidade de buscar essa liquidez, às vezes antecipando ela, às vezes até diminuindo a rentabilidade, mas tirando você do risco do negócio ou até antecipando essa liquidez para que você possa ter um melhor retorno financeiro no tempo, ok? Então, você quer entender melhor, você quer conversar sobre isso, deixe seus comentários aqui abaixo. Vamos bater um papo, tá? E se você quiser receber um material sobre indicadores, sobre posicionamento, comenta aqui abaixo e a gente providencia um material para você, ok? Um abraço.